irmãos, a graça e a paz de Jesus a vocês. Bem-vindos a mais uma devocional aí da quarentena, nesse dia 29 de março de 2020. Vamos pensar um pouco sobre ressurreição, sobre o alento e a esperança que a ressurreição deve trazer para nós cristãos. O texto que eu queria compartilhar com vocês se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 1 ao 6. Diz assim o texto: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram-lhes dois homens com roupas resplandecentes. Então elas, com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. Esse texto nos traz muitas lições, muitas reflexões e muitas aplicações que poderíamos colocar em nossas vidas nesses dias de Covid-19, de coronavírus, de pandemia. Que tipo de esperança tem alicerçado a nossa fé? Ou aonde está ancorada a nossa esperança enquanto cristãos no mundo? As crises, elas revelam o que está dentro do nosso coração, revelam as nossas motivações, revelam a nossa busca por determinado tipo de felicidade, por determinado tipo de prazer, que muitas vezes estão distantes de aspectos que norteiam um senso de eternidade. Como já dizia o falecido e saudoso Robert Charles Sproul, o pecado, ele produz prazer, mas ele não produz felicidade. No senso de existência, o ser humano está sempre buscando prazer e confundindo o conceito de prazer com felicidade, muitas vezes em comportamentos, atitudes e práticas pecaminosas. Mas para nós cristãos, a busca de prazer deve transcender a efemeridade da existência humana. O que passamos aqui na vida encarnada, na vida enquanto pessoas no mundo, é extremamente passageiro e é uma gota no oceano da nossa existência enquanto seres que foram criados para viver eternamente com seu Criador. Nesse texto nós temos um relato interessante que nos propõe algumas reflexões. Jesus, ele foi crucificado, já é o terceiro dia após a crucifixão de Cristo e os discípulos estão amedrontados, dispersos, sem esperança. Era um momento de crise. As mulheres que serviam ali no ministério de Jesus, com seus bens, com a sua devoção, acompanhando Jesus no meio da sua caravana de vida, essas mulheres, duas delas, vão até a tumba para poder cumprir os ritos fúnebres. Mas ao chegar na tumba, elas percebem que a tumba está vazia, que existe só as vestes que cobriam o Cristo no momento da sua morte, e essas mulheres encontram a figura de dois homens, que na verdade eram a figura de dois anjos. E aqui nós vamos encontrar já alguns paralelismos textuais com Gênesis. Lá no Gênesis, por conta da curiosidade de Eva e por conta da negligência de Adão, o homem cai, e ali nós temos o pecado representativo também. O homem morre espiritualmente, ele perde a sua eternidade, ele é expulso do paraíso
E ali na entrada do paraíso nós temos a figura de um anjo guardando o paraíso. Nesse paralelo nós temos o relato lucano, nesse texto, onde esses homens se apresentam a essas mulheres, ou seja, nós temos a figura de duas mulheres que estão indo cumprir ritos fúnebres na tumba. Então essas mulheres se encontram com essas figuras divinas, celestiais, e eles perguntam para elas: por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E ele faz menção da lembrança das promessas que Cristo havia feito à comunidade dos discípulos e dos apóstolos na caminhada ainda na Galileia. Isso nos propõe a reflexão de que a igreja, ela nasce, ela cresce, ela vive e ela anda debaixo do alicerce da ressurreição. A igreja cristã na história, ela caminha alicerçada nisso. E nesses tempos de crise, onde as pessoas começam a enxergar perspectivas apocalípticas para os dias que estamos vivendo, e o medo da morte, e a morte é contínua e presente em todos os lados, em todos os cenários, e muita gente amedrontada, muita gente pensando até em se suicidar. O número de suicídio aumentou, o número de aborto de 1º de janeiro para cá é algo assombroso no mundo. Então, o número de pessoas que morrem também por outras enfermidades é um número espantoso. As pessoas têm medo da morte. Mas como o cristão deve encarar a face da morte ou a perspectiva da morte? Como a Bíblia nos propõe isso? A Bíblia nos propõe olhar para a brevidade de nossas vidas e para esse encontro com a morte, ou essa faceta da morte, não como uma aliada, não como uma amiga, mas olhar com a perspectiva de que Cristo, através da sua obra de redenção e através da sua ressurreição, ele também venceu a morte para nos dar uma perspectiva de eternidade que vá além do viver aqui e agora. Como disse certo pregador da velha guarda, na sua época de lucidez, ele dizia que Jesus venceu a morte, reproduzindo o texto de 1 Coríntios 15, 55, onde está a morte, a tua vitória, onde está o inferno, os teus aguilhões? Tragada, devorada pela vitória foi a morte. Então, fazendo uma alusão de um canto de doxologia, um canto de louvor a Deus, um canto de adoração a Deus, de uma inódia paulina neotestamentária, esse pregador da velha guarda disse que a morte morreu. Morreu de luz, morreu de amor, morreu de vida, morreu de septicemia, morreu de infecção crônica generalizada. Ela morreu quando encontrou Jesus naquela cruz. Quando encontrou o primeiro e o único, a morte morreu. Mas a morte não morreu por causa da crucifixão apenas. Porque muitas religiões ecoam vozes sobre os seus fundadores e vozes de divindade sobre os seus idealizadores. O fato é que, se eu e você viajarmos pelo mundo, vamos encontrar alusões aos restos mortais de Maomé em Meca. Vamos encontrar os restos mortais de Buda, Siddhartha Gautama, no interior da Índia. Vamos encontrar os restos mortais de Denis Leonard, na França, o fundador da religião, do espiritismo kardecista. Então, todos esses homens, filósofos, pensadores, reis, estadistas, pessoas importantes da história, eles passaram e passarão. Mas se nós formos a Jerusalém, na tumba de Jesus, nós vamos encontrar um escrito que faz alusão à nossa esperança enquanto cristãos. Porque procura dentre os mortos aquele que está vivo,
e vivo para sempre. A tumba está vazia, Ele ressuscitou, Ele não está mais lá, e a nossa esperança, ela está alicerçada numa perspectiva de eternidade. É claro que ao longo da história criaram no mínimo 5 teorias para essa tumba vazia de Jesus. Criaram a ideia de que o túmulo era o túmulo errado, para esse texto aqui de Lucas, para essa narrativa dos evangelhos. Criaram os opositores da fé cristã a ideia de que Jesus não morreu na cruz, mas ele desmaiou e depois os discípulos o levaram dali e ele foi viver os seus dias o final dos seus dias em outro lugar. Existe a teoria também de que os ladrões roubaram o corpo de Jesus. Existe a teoria de que os discípulos removeram o corpo. E a mais absurda dessas 5 teorias mais utilizadas ao longo da história, é de que as autoridades tiveram o corpo sob custódia. Se a própria narrativa bíblica vai nos mostrar que as autoridades tinham preocupação do corpo sumir, de não aparecer. Então, a gente percebe também que o assunto da ressurreição, além de ser uma esperança onde a nossa fé deve estar ancorada, é um assunto que incomoda os inimigos da cruz de Cristo, os inimigos da fé cristã, os inimigos do Evangelho, porque a mensagem da ressurreição, que vem de uma palavrinha grega chamada anastasis, ela deve nos propor uma esperança que vai além do aqui e agora. Um ideal de vida que vai além de buscar prazer nas coisas que são temporais, mas buscar felicidade naquilo que é eterno. O fato é que a maior parte de nós passamos a vida inteira buscando prazer no que vai ficar por aqui, no que pode ser roubado e no que pode corroer com o tempo, em vez de buscarmos alicerce, segurança naquele que ressuscitou, naquele que está vivo, naquele que traz segurança e que é o bom pastor que provê pastos verdejantes para o seu rebanho. Como disse a frase que eu utilizei agora há pouco, a morte morreu quando bateu de frente com o primeiro e com o último. Quando bateu de frente com Jesus, ela morreu. A palavra grega utilizada em 1 Coríntios 15, 55 e diante, para dizer sobre os aguilhões da morte, é uma ilustração do efeito da morte na vida do cristão hoje. A morte para nós, ela não é um fim em si mesmo, a morte para nós não é um ponto final, a morte para nós não é um game over, um fim de jogo. A morte para nós é como a picada de um escorpião, aonde o antídoto da morte e a esperança da nossa ressurreição e da nossa eternidade com Deus caminha pela mesma esperança que está alicerçada na ressurreição do Cristo há mais de 2000 anos atrás. O Senhor venceu a morte. O Senhor nos dá luz e direção para trilharmos as nossas jornadas de vida com alegria, com devoção, com piedade e com singeleza de fé e de uma espiritualidade que seja sadia, que revele Jesus como o bom perfume de Deus para o mundo. Então existem muitas evidências da ressurreição ao longo da história. Talvez uma das mais relevantes dentre todos os argumentos que temos sobre a ressurreição é a grande soma de testemunhas oculares, mais de 500 pessoas que viram Cristo ressuscitado e que viram não só o Cristo ressuscitado, mas o Cristo que foi assunto aos céus, ascender aos céus, como a narrativa de Atos capítulo 1. O Cristo que ascendeu aos céus, prometendo um dia retornar, um dia voltar no seu novo advento. E isso nos leva a uma reflexão que nós não somos adventistas apenas do 7º dia, como alguns irmãos
da Igreja Adventista propõe. Nós somos adventistas enquanto cristãos de todos os dias, porque a esperança do advento de Cristo, ou do encontro com Cristo, ela é uma esperança para todos os dias. É uma caminhada cristã que deve reluzir numa fé que revela Jesus e que faz Cristo resplandecer sobre as pessoas que estão em linha de contato conosco, com o nosso viver, com a nossa espiritualidade, com o nosso proclamar Jesus todos os dias. Então, se você está com medo da morte nesse momento de crise, se você está com medo do cenário, está com medo da crise econômica, todos nós temos limitações e todos nós temos adversidades nesses dias, sejam de ordem econômica, de ordem familiar, de ordem de saúde, mas nós não podemos esquecer que um dos aspectos positivos e um dos aspectos relevantes da ressurreição de Jesus foi justamente transformar homens que estavam temerosos, desolados, desesperançosos como os seus discípulos, os seus apóstolos, em homens intrépidos, homens valentes, homens que, cheios do Espírito Santo, começam o movimento de plantação e de desenvolvimento da igreja cristã e que cumpre o propósito de Deus para a sua geração, como está escrito lá no livro de Atos, capítulo 13, que eles cumprem o propósito de Deus para a sua geração, assim como os heróis da fé cristã no Antigo, da fé bíblica, melhor dizendo, no Antigo Testamento, cumpriram o seu propósito apontando para o Cristo encarnado, para o Cristo que se apresenta como Cordeiro Pascual, como sacrifício perfeito para saciar a justiça de Deus, e para o Cristo ressurrecto, para nos dar esperança para o nosso caminhar e para o nosso viver com Ele. Então, a mesma esperança da ressurreição de Cristo, que nos dá esperança para o nosso caminhar e para a nossa ressurreição, e que transformou homens duvidosos, medrosos, ali encolhidos, em homens intrépidos e valentes e que deram a sua vida para propagar a mensagem de Cristo, entendendo que a sua vida não se resumia na existência humana deles no mundo, mas que era ditada pelo senso de eternidade, de um viver eterno com Deus. Isso deve nos motivar, isso deve guiar a nossa forma de viver, a nossa forma de sermos conduzidos por Cristo. Então, que o Senhor nos ajude nessa compreensão, nos ajude na aplicação prática das Escrituras, na aplicação prática de vivermos a esperança da ressurreição como algo iminente, como algo diário, como algo divino e como uma promessa insofismável para as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude e até o próximo vídeo. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te damos graças, te louvamos e te bendizemos por essa palavra e pela esperança que temos na ressurreição. Que o Senhor nos ajude como igreja, como cristãos, a vivermos a esperança da ressurreição de forma diária no mundo e que isso traga impacto na vida das outras pessoas. Não uma busca frenética por um prazer roto, barato, raso, que finda-se com as expectativas do aqui e agora, mas a esperança por aquilo que é eterno e de uma eternidade ao teu lado, gozando da alegria e da felicidade de te adorar para sempre. Que o Senhor nos ajude a encarar as demandas da vida através da perspectiva e da esperança que temos a partir da tua ressurreição. No nome de Jesus nós te louvamos, amém. Então que o Senhor abençoe vocês, até o próximo vídeo. Não esqueça de fortalecer aí o canal da igreja, curtindo, compartilhando o vídeo, e se inscrevendo no canal. Que Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo na quarta-feira.